Bom, eu quero responder agora aquela pergunta que muitas pessoas nos fazem: que igreja é a sua? Esta é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo é complicada, porque nos dias de hoje há um mau entendimento sobre a verdade da igreja e algumas pessoas confundem a denominação religiosa fundada por homens com aquilo que a palavra chama a Igreja de Deus, que nós podemos começar analisando o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, e convido você a abrir comigo e lermos versículo 15. Para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Bom, a primeira coisa que nós encontramos aqui é que a igreja é do Deus vivo. Ela não é de homens nenhum, ninguém tem autoridade para fundar a igreja. O que se funda são denominações religiosas, porque se formos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, nós podemos ler o seguinte: capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que o fundamento já foi colocado lá atrás pelos apóstolos e pelos profetas. E a igreja do Deus vivo nasceu em Atos, e a partir de então ela veio à existência, e ela existe até hoje. E não existe autoridade bíblica para se fundar nenhuma igreja, porque a igreja é uma só, é a igreja do Deus vivo. Por isso que eu digo que muitas vezes é complicado responder a pergunta pela dificuldade de compreensão da verdade. As pessoas identificam a igreja com um prédio, ou com um nome, ou com uma identificação na parede. Enfim, as pessoas têm pouco conhecimento das Escrituras para sustentar o ensino que as Escrituras nos dão da verdade do que é a igreja. Por isso que eu digo que muitas vezes não é fácil responder, mas nós temos que ter objetivo e deixar claro para as pessoas que nós pertencemos à única igreja, que é a igreja do Deus vivo. Ainda que existem muitas denominações, ainda que existam muitas pessoas salvas e que pertencem à igreja do Deus vivo, dentro dessas denominações, não é da vontade de Deus de que os seus filhos estejam ligados a uma estrutura fundada pelo homem. Vamos agora abrir em Efésios, capítulo 1, e ler mais alguns versículos. Efésios 1, capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja, amado, o Senhor Jesus é o cabeça do corpo, o seu corpo, a igreja, essa manifestação viva que nasceu em Atos dos Apóstolos. E nós vemos através de Atos dos Apóstolos que as pessoas são inseridas por Deus a esse corpo. Sendo assim, ninguém pode se autocolocar na igreja. As pessoas podem se tornar membros de uma religião, membros de uma identificação religiosa, membros de uma denominação, membros de um clube, mas da igreja verdadeira, ninguém pode se tornar membro. É o próprio Senhor que acrescenta. Vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 47. Atos 2, 47. Todos podem abrir.
para que possamos acompanhar essa leitura. 2:47. O fim do versículo diz o seguinte: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Querido irmão, não é possível você se acrescentar à igreja. É o próprio Senhor que acrescenta. Aqui na palavra diz que Ele acrescentava dia a dia. Então você é inserido no corpo, você passa a fazer parte do corpo. E ninguém mais pode te tirar do corpo. Você pode ser colocado para fora de uma denominação religiosa, você pode ser colocado para fora de uma estrutura religiosa, mas do corpo, uma vez inserido, jamais você vai ser colocado para fora. Eu não estou dizendo aqui daquela figura da casa de Deus, mas eu estou dizendo da figura do corpo. Uma vez inserido no corpo, salvo, você está colocado ali para sempre. Agora você não sai mais, ninguém te tira. Então você precisa ter essa certeza de que é o Senhor que te colocou no corpo. E vamos continuar nossa leitura, vamos agora até 1 Coríntios, capítulo 12, para entendermos melhor. Vamos ler o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amado, aqui nós podemos ver que só existe um corpo, que não existem muitas igrejas, que não existe 2 ou 3 ou 4 corpos, só existe um corpo, a verdadeira e única igreja. Existem muitas denominações, sim, cremos nisso, sabemos, existem inúmeros tipos de reuniões, mas nesse contexto, somente os salvos, ainda que eles estejam inseridos nessas religiões, nessas denominações, é que estão inseridos nesse verdadeiro corpo. Porque em 2 Coríntios, capítulo 6, podemos ler, diz o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 6, convido você para ler comigo o verso 14 em diante. Não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, amados, ainda que você esteja inserido nesse contexto, se você é um verdadeiro salvo, se você pertence à igreja de Deus, se Deus te inseriu no corpo, se o Senhor Jesus te resgatou, se você foi lavado, você deve se separar. É uma palavra difícil, se separar dos incrédulos. Você deve se separar somente para Deus, porque diz aqui a palavra que habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ainda que muitos achem que Deus está andando no meio da religião, a palavra nos diz que Deus anda num caminho de separação com os seus. Aquelas pessoas que são salvas, que vão na religião verdadeiramente salva, estão inseridas sim no corpo. Mas muitas vezes elas não sabem dessa responsabilidade de se separar. E estão ali, caminhando. Mas eu digo para você, a sua responsabilidade é encontrar aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Aquele que nós temos em 2 Timóteo. Esse é um outro assunto que nós podemos falar outro dia. O que eu quero responder para você
é a pergunta que muitos nos fazem. Que denominação é a sua? Que igreja você vai? E a minha resposta é: eu sou membro da Igreja do Deus Vivo, o único corpo, aquele que foi Ele que fundou através da obra realizada na cruz, aquela que nasceu em Atos dos Apóstolos, e nenhum outro fundamento pode ser posto. Por isso, amado, eu não pertenço a nenhuma religião, não estou ligado a nenhuma denominação, porque eu quero proclamar a verdade. Eu quero fazer parte deste corpo, quero estar inserido nesse contexto e quero viver com aqueles que querem viver dessa forma, que têm a certeza de que estão colocados no corpo de Cristo pelo próprio Senhor. E assim não têm necessidade e nem devem participar de nenhuma denominação. Por quê? Porque eu pergunto para você, nos dias dos irmãos lá no passado, no livro de Atos, nas epístolas, se alguém fosse perguntado qual é a sua igreja, qual seria a resposta? Seria a única, não existia outra. Não havia chegado ainda a divisão no coração dos homens. E logo chegou, no capítulo 3 de Coríntios nós vemos que começou os partidos. E com o tempo foi nascendo as divisões que vemos hoje. Uma infinidade de divisões. Mas a vontade de Deus é que eu e você não façamos parte da divisão. Que nos separemos para Ele. Que andemos segundo Ele. Baseado naquilo que temos em Hebreus. Saiamos fora do arraial. E andemos no seu vitupério. A pessoa do Senhor Jesus é o que nos interessa. Nos identifiquemos com Ele e não nos deixemos associar a nenhum nome que não seja aqueles que encontramos nas Escrituras. E o que encontramos nas Escrituras? Discípulos do caminho, crente, irmãos. Estes são nomes que podemos carregar, identificados com o Senhor Jesus, mas jamais queremos ser chamados, que nunca tenhamos prazer de que as pessoas nos identifiquem com uma religião, como por exemplo, denominação X, denominação Y, ou seja, o nome que queiram nos dar. Se esse nome não pode ser dado a todos os santos, a todos os crentes, não o aceitemos. Que nós possamos ter em nosso coração que a igreja é a igreja do Deus vivo. E é a ela que devemos pertencer. E que as nossas vidas sejam realmente uma identificação com a pessoa do Senhor Jesus. Espero que eu possa ter, com essa simples resposta, ter respondido essa pergunta que tantos fazem. Que denominação é a sua ou que igreja é a sua? Que você possa compreender que como filho de Deus, inserido no único corpo, você não precisa e nem deve pertencer a nenhuma religião. Você tem que estar unido com as Escrituras, com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Isso nós encontramos em 2 Timóteo capítulo 2 e fica para uma outra oportunidade falarmos desse assunto. Que a graça do Senhor Jesus te acompanhe nesse dia e que você tenha alegria e que você possa meditar nessas palavras e ter a coragem suficiente de romper os grilhões que te fazem escravo das religiões.